Você já parou para pensar o quanto a natureza é importante para o ser humano? Tudo na vida depende dela. A água que bebemos, o chão que pisamos, o ar que respiramos, as plantas e os alimentos possuem energias capazes de produzir ações preventivas e curativas e de manter o organismo humano em equilíbrio perfeito. E o que dizer do canto harmônico dos pássaros, que enche de alegria o ambiente e nos envolve numa sensação de felicidade e amor? A verdade é que o simples contato do ser humano com a natureza e com tudo o que dela emana inspira-lhe paz interior e o leva a sentir-se em íntima comunhão com a fonte da vida, que é Deus, o Criador e tudo o que existe. Este DVD é um guia prático sobre o modo e as formas de preparar os chás, sobre os procedimentos no uso dos chás e das plantas medicinais. Orienta também na classificação e preparação dos alimentos e na conservação das frutas, no uso da água e da argila medicinal. Essas orientações serão extremamente úteis para os DVDs subsequentes, nos quais se abordarão diversas enfermidades e o uso dos produtos naturais. O professor Hilton Claudino, pesquisador e especialista em fitoterapia, trofoterapia e naturoterapia, dividirá seus conhecimentos sobre os benefícios ofertados pela natureza. Ao longo de 20 anos, ele vem ensinando que a alimentação correta é um dos fatores fundamentais para termos saúde. A fitoterapia consiste na utilização das plantas e ervas medicinais para prevenir e agilizar o restabelecimento da saúde. A fitoterapia é utilizada pelo ser humano desde o início da civilização. O termo trofoterapia se refere à utilização dos alimentos na prevenção e tratamento de enfermidades, bem como na manutenção da saúde. Começou a ser praticada há cerca de 10.000 anos pela medicina ayurvédica, de origem indiana. O termo naturoterapia é um método que utiliza os recursos naturais como terapia. Esse método holístico aborda o corpo, a mente e o espírito do indivíduo. Exemplos: corporal, massagens, exercícios físicos e posturais, mental, meditação, respiração e visualização. A naturoterapia iniciou no século XIX. Seus criadores recomendavam o contato com o sol, a água e o ar para combater os desequilíbrios orgânicos e psíquicos. Neste bloco aprenderemos como tirar o máximo proveito no uso de chás, de plantas medicinais, através de diferentes formas de preparo como infusão, decocção e maceração. Também descobriremos qual é a forma de preparo adequada para cada parte ou tipo de planta e sua dosagem ideal. A diferença básica entre infusão e decocção é que na infusão você despeja água fervida sobre a planta, enquanto que na decocção ferve a água junto com a planta.
as plantas medicinais são encontradas em ervanários, em lojas de produtos naturais e em algumas farmácias. Despejar água fervente sobre as plantas secas ou frescas, na proporção de 1 a 2 colheres das de chá da planta para cada xícara de água. Tampar bem o recipiente e deixar repousar por 15 minutos. Em seguida, coar e tomar o chá, de preferência sem adoçá-lo. Em geral, 2 a 3 xícaras durante o dia. Esta forma de preparo é indicada geralmente para as partes mais delicadas e nobres das plantas, ou seja, as flores, as inflorescências e as folhas tenras, que liberam mais facilmente seus princípios ativos. Colocar num recipiente adequado, contendo água fria, as plantas secas ou frescas, na proporção de 1 a 2 colheres das de chá da planta para cada xícara de água. Levar ao fogo brando e cozinhar, em geral, por 3 a 5 minutos. Em seguida, deixar em repouso por alguns minutos, coar e tomar o chá, de preferência sem adoçá-lo. Em geral, 2 a 3 xícaras durante o dia. Esta forma de preparo é indicada geralmente para as partes mais duras das plantas, ou seja, as raízes, as cascas, os talos, as sementes que não liberam seus princípios ativos em baixa temperatura. Colocar de molho em água fria 1 a 2 colheres das de chá das plantas secas ou frescas para cada xícara de água, por um período de 10 a 18 horas para as partes tenras das plantas e de 18 a 24 horas para as partes mais duras à temperatura ambiente. Em seguida, aquecer tudo levemente, coar e beber o chá, de preferência sem adoçá-lo, 1 a 3 xícaras por dia em intervalos regulares. Esta forma de preparo é indicada geralmente para plantas ricas em óleos essenciais e em substâncias mucosas. Assim se aproveitam também as vitaminas, os sais minerais contidos em certas plantas. Em geral, o uso contínuo de um mesmo chá não deve ultrapassar 60 dias. A dosagem para as crianças deve ser a metade das que foram indicadas para os adultos. Os chás devem ser tomados longe das refeições, 1 hora antes ou 2 horas depois, com exceção daqueles que são estimulantes do apetite. Para afecções catarrais, pulmonares da garganta, resfriados e afecções febris, deve-se tomar o chá quente. Evite adoçá-los. Se tiver necessidade de fazê-lo, utilize o mel, desde que não seja diabético. As tinturas são usadas quando se quer que os princípios ativos de uma planta alcancem o mais rápido possível a circulação para atuarem sobre os órgãos afetados. Isto acontece com a absorção desses princípios ativos já pela mucosa da boca. Modo de preparo: pegar 250 gramas da parte do vegetal seco e picado a ser usado. Exemplo: folhas, caule, raízes, cascas, enfim, a planta toda. E cobrir com 1 litro de álcool de cereais dentro de um frasco de vidro transparente e bem fechado. Em seguida, mexer bem por 2 a 3 minutos e deixar em descanso por 8
a 15 dias, sempre agitando todos os dias por 1 a 2 minutos. Depois coar o conteúdo em um pano limpo e manter em recipiente de vidro. Se quiser, após um dia, passe esse líquido coado em um filtro de papel. A durabilidade é de 2 anos. Se utilizar plantas frescas, a proporção é de 350 gramas do vegetal para 1 litro de álcool de cereais. Adultos, 15 a 20 gotas, 1 a 3 vezes por dia. Adolescentes e crianças maiores de 7 anos, 10 a 15 gotas, 1 a 2 vezes por dia. Crianças de 1 a 7 anos, 5 a 10 gotas, 1 a 3 vezes por dia. Lactentes, 1 a 5 gotas, 1 a 3 vezes por dia. Normalmente, a utilização do álcool de cereais deixa a tintura muito forte. Uma maneira dela ficar mais leve, mais suave, é utilizar 70% de álcool de cereais e 30% de água deionizada ou água mineral da melhor qualidade. As tinturas, por conterem álcool, devem ser diluídas em um pouco de água ao se tomarem as gotas. Também não são apropriadas para os diabéticos. Em geral, os chás, depois de prontos, compressas e infusões, não devem ser guardados por mais de 4 horas, pois eles perdem sua ação medicinal, salvo algumas exceções. Extratos e tinturas, por se encontrarem em veículos mais duráveis, podem ter um prazo de validade mais amplo, 2 anos. Não secar plantas em micro-ondas ou no forno. O processo de desidratação deve ser lento para que a umidade evapore sem que os princípios ativos sejam afetados. Nunca congele as plantas, pois o frio pode queimá-las e o descongelamento pode acumular umidade. Além de ingerir o chá de plantas e ervas como bebida, existem outras maneiras de fazer o uso de seu poder curativo, como, por exemplo, na forma de compressas, banhos, inalações e gargarejos. Por que optar por uma ou outra forma de uso e como prepará-las é o que veremos a seguir. As compressas atuam na medida em que os princípios ativos das plantas penetram através da pele, estimulando assim os tecidos e órgãos subjacentes. São usadas nas hemorragias externas, feridas e contusões. O calor das compressas também permite que sua ação se estenda para alguns órgãos sob a pele. Em contusões e em muitas inflamações da pele, é preferível usar compressas frias e leves. Modo de preparo e dosagens normais. Fazer um chá sob a forma de infusão ou decocção, na proporção de 1 a 2 colheres das de sopa para 200 a 300 ml de água. Umedecer nele um pano de algodão macio, aplicar nos locais afetados e cobrir com um pano de lã ou tecido mais grosso 1 a 3 vezes por dia. Pode-se usar também a tintura de ervas, na proporção de 2 colheres das de sopa da tintura pura para 1/4 de litro de água. São indicados nas afecções da boca e garganta, por exemplo, gengiva, mucosas, amígdalas, faringe. Os chás a serem usados são introduzidos na boca aos goles e então agitados sob a forma de bochechos ou gargarejos. Modo de preparo e dosagens normais. Preparar o chá sob a forma de decocção, na proporção de 1 a 2 colheres de sopa da planta para cada xícara de água. Este chá é usado em gargarejos e bochechos repetidas vezes ao dia até melhora dos sintomas. Após o uso,
o chá é expelido pela boca. Essas lavagens bucais são recomendadas também preventivamente na higiene matinal e noturna, utilizando-se plantas antissépticas ou outras. Plantas antissépticas: cebolinha, eucalipto, gengibre, guaçatonga, manjericão, tomilho. Consistem no aproveitamento da ação conjunta do vapor de água quente com o aroma de substâncias voláteis, por exemplo, eucalipto, alecrim, planta macaé, vinagre natural, sendo indicadas geralmente nas afecções catarrais das vias respiratórias. Modo de preparo e dosagens normais. Colocar a planta a ser usada numa vasilha com água fervente na proporção de 1 colher das de sopa da planta fresca ou seca para cada meio litro de água. Aspirar lentamente o vapor, expelindo-o a seguir, respirando no mesmo ritmo por uns 15 minutos. O uso de um pequeno funil de papel duro, cartolina, por exemplo, para permitir a aspiração do vapor, bem como o uso de uma toalha sobre os ombros, a cabeça e a vasilha, aumenta a eficiência do tratamento. É aconselhável fazer 1 a 3 inalações por dia. A preparação e o uso das inalações requerem, em geral, um cuidado muito rigoroso, principalmente quando se trata de criança, pelo risco de queimaduras, tanto pela água quente quanto pelo vapor. De chuveiro ou banheira, os banhos são verdadeiros bálsamos, uma fonte de prazer e vitalidade. Eles acabam com o cansaço e a tristeza, revitalizando as células. Quando os poderes da água são combinados com as substâncias terapêuticas, o banho torna-se uma forma imprescindível para curar os males do corpo e da alma. Através dos banhos de ervas, a pele é estimulada, purificada e massageada pelas substâncias nelas contidas. Todo o organismo pode ser beneficiado pelos efeitos calmantes, estimulantes e aromáticos que as diferentes plantas possuem. Os chás para banho devem ser preparados somente no momento em que for utilizá-lo. Muitas plantas, depois de 20 a 30 minutos do seu preparo, entram em um processo de oxidação e perdem parte de suas propriedades. Na ausência de banheira, pode banhar-se com auxílio de um balde. Modo de preparo e dosagens normais. Fazer um chá por infusão ou decocção na proporção de 1 punhado de plantas secas ou frescas para 1 litro de água. Coar e misturar na água que servirá para o banho. Pegar 1 punhado de plantas secas ou frescas e envolvê-las em um tecido macio e fino, costurar em volta, fazendo um saquinho e deixar boiar na água do banho. Observações: os banhos, de corpo inteiro ou parcial,
geralmente são prescritos uma vez por dia. Os banhos podem ser usados para diversos fins terapêuticos, como combater insônia, dores musculares ou febres. Vamos aprender como prepará-los. Coloque 2 litros de água para ferver e, quando a água estiver fervendo, acrescente 3 colheres de sopa de mirra, apague o fogo e deixe descansar por 10 minutos. Acrescente a água da banheira ou a água de um balde ou bacia, com a qual irá se enxaguar com a ajuda de uma canequinha. Em uma banheira com água morna, adicione meia xícara de sal virgem ou marinho e bicarbonato de sódio. Permaneça por 15 a 20 minutos dentro da água e, em seguida, esfregue o corpo com uma bucha vegetal natural. Efeitos: elimina toxinas e renova as células, inclusive removendo as mortas, devendo ser realizado uma vez por semana no mínimo. Caso não tenha banheira, primeiro lave todo o corpo lentamente debaixo do chuveiro e, em seguida, banhe-se novamente, utilizando uma bucha vegetal natural. Pingue 8 gotas de óleo essencial de alecrim e 4 gotas de óleo essencial de lavanda em uma colher de sopa de óleo de amêndoas. Junte a água da banheira e adicione 3 colheres de sopa de sal virgem. Permaneça por 15 a 20 minutos dentro da água. Faça um banho de imersão na mesma temperatura da febre. Resfrie a água aos poucos até que atinja 36 graus centígrados. Fique imerso de 8 a 10 minutos. Coloque 2 litros de água para ferver com 5 colheres de sopa da planta mulungu. Quando a água estiver fervendo, adicione 5 colheres de sopa de camomila e deixe ferver por mais 1 a 2 minutos. Adicione a água da banheira ou em água para enxágue. Aproximadamente 80% das doenças que atualmente acometem a população estão diretamente ligadas à ingestão e produção em excesso de substâncias que o nosso corpo só poderia tolerar em pequenas quantidades e uma vez ou outra, pois os órgãos excretores necessitam de mais tempo para eliminá-los. A alimentação errada e a forma como os alimentos são preparados nos intoxicam a todo momento. Podemos também citar os agrotóxicos, aditivos químicos introduzidos nos alimentos industrializados, o ar que respiramos, produtos utilizados sobre a pele, nossos pensamentos, nossas emoções e o estresse. Mesmo diante dessa triste realidade, aulas sobre educação alimentar não são ministradas para a população. Dessa forma, muitas e muitas pessoas, depois de certo tempo com problemas de saúde, são simplesmente aconselhadas a mudar seus hábitos alimentares. Só que, na maioria das vezes, essa mudança pouco significará, pois jamais trará de volta a saúde
de alguém. Na verdade, esses conselhos e orientações deveriam ser passados bem lá atrás, quando ainda éramos crianças, pois na maioria dos casos é nessa fase que tudo teve início, que começou a ser implantado dia após dia sob um efeito acumulativo e progressivo de alimentos perigosos como açúcar, refrigerantes, gorduras de origem animal, farinhas refinadas e o excesso de sal. Mesmo nos dias de hoje, e com todo o avanço tecnológico, percebemos que o sistema verdadeiro de cozimento a vapor ainda é a mais perfeita forma para se preparar alimentos. Esse sistema milenar cozinha os alimentos com o calor da água e é aí que está a grande diferença. Além disso, os alimentos são cozidos no tempo certo e sem óleo. Em outros sistemas, os alimentos são agredidos com o excesso de calor e falta de critério sobre o mesmo. Resultado de alimentos preparados no verdadeiro sistema de cozimento a vapor. O sabor dos alimentos são realçados. O valor nutricional é mantido. Suas propriedades medicinais são mantidas e ativadas. Ingerem-se alimentos vivos e não uma massa morta desvitalizada. Os alimentos ficam livres de gorduras, colesterol e toxinas. O sistema de cozimento a vapor é recomendado para quem deseja ter saúde e vida longa. É indispensável para quem tem diabetes, pressão alta, sofre com doenças reumáticas, para quem deseja eliminar peso naturalmente e para quem tem níveis elevados de colesterol e triglicérides. Quando frequentemente ingerimos alimentos assim preparados, é possível prevenir, combater e acelerar o restabelecimento de enfermidades. É uma questão simples. Dê para o seu organismo o combustível certo e assim ele andará sem emperrar. É fundamental ter uma alimentação em que prevaleçam produtos orgânicos, sempre priorizando os alimentos bioorgânicos, que são os geradores de vida e regeneradores do organismo. Aqui se enquadram os brotos e sementes germinadas, grãos, sementes, leguminosas, cereais e hortaliças. Alimentos orgânicos são aqueles cultivados sem agrotóxicos e sem fertilizantes químicos. Alimentos bioorgânicos são os geradores de vida e regeneradores do organismo. São ricos em ácidos, aminoácidos, carboidratos, enzimas, minerais, vitaminas, proteínas e outras substâncias biologicamente ativas. É o alimento perfeito. A alimentação moderna deixa-nos carente dessas substâncias, mas brotos e sementes germinadas verdadeiramente suprem e corrigem essas necessidades. Quando nos alimentamos com esse tipo de alimento, colocamos inclusive dentro de nós a energia cósmica, que não é encontrada em produtos industrializados ou mortos, como é o caso do cadáver vegetal, que são alimentos impróprios para o consumo, em virtude de estarem passados, flácidos, deteriorados. Exemplos: cenoura, beterraba e batata quando se apresentam flácidos. Banana quando está com a casca preta e soltando líquidos devido ao passar do tempo. A banana nestas condições é imprópria para o consumo,
pois em sua composição são encontrados vários tipos de álcool maléficos à saúde humana. Dentro desse conceito, é fundamental o consumo de alimentos vivos chamados de bioativos. Eles ativam a vida, dão vitalidade e fortalecem a imunidade do nosso corpo. Exemplos de alimentos bioativos: frutas frescas, desidratadas, mel, iogurte caseiro, peixe de escama, chá de ervas naturais, sucos de frutas naturais, suco de clorofila, farinhas integrais, leite de vegetais, azeite extra virgem de oliva com teor de acidez abaixo de 0,5%, óleo puro e cru de gergelim, manteiga de gergelim tahine, alimentos preparados no sistema a vapor. Evite os alimentos bioestáticos. Eles diminuem a vida, possuem pouca vitalidade, pois perderam a energia vital. São os alimentos cozidos no sistema convencional, refrigerados, congelados, armazenados e que sofrem a ação do micro-ondas. A ingestão desses alimentos acelera o envelhecimento e degenera o organismo. Outro tipo de alimento que deve ser evitado são os biocidas. São alimentos inventados pelo homem e que perderam totalmente a energia vital nos processos físicos ou químicos de refinação, conservação e preparo. Eles envenenam as células do corpo com substâncias nocivas e, por isso, desenvolvem as típicas doenças da civilização: hipoglicemia, diabetes, câncer, arteriosclerose, doenças reumáticas e outras. Alimentos dessa natureza são os mais utilizados na alimentação moderna e são os verdadeiros destruidores da vida. Exemplos de alimentos biocidas: doces e outros preparados com açúcar, refrigerantes, farinhas refinadas e suas preparações, cereais refinados, gorduras aquecidas, margarina e outras gorduras hidrogenadas, sal refinado, carnes vermelhas e carnes produzidas com aplicações de hormônios e antibióticos. Alimentos bioativos são aqueles que ativam a vida, dão vitalidade e fortalecem a imunidade do nosso corpo. Alimentos bioestáticos são aqueles que diminuem a vida, possuem pouca vitalidade, pois perderam a energia vital. Alimentos biocidas foram inventados pelo homem e perderam totalmente a energia vital pelos processos físicos ou químicos de refinação, conservação e preparo. Outro fator importante e que poucas pessoas dão importância é a mastigação. O nosso organismo leva de 15 a 20 minutos para avisar o cérebro que está saciado. Mastigar lentamente causa saciedade e inibe a fome. Isso ocorre antes que se consuma uma quantidade grande de alimentos. O processo digestivo se inicia através da mastigação. Evite ingerir alimentos sem mastigar. O ideal é mastigar por aproximadamente 30 vezes. As crianças devem ser estimuladas a mastigar corretamente os alimentos desde o surgimento dos primeiros dentes. O hábito da chupeta e mamadeira por longo período podem trazer sérios problemas quanto à mastigação dos alimentos, inclusive fazendo com que se mastigue menos.
frutas são indispensáveis para a nossa saúde por conter vitaminas, sais minerais, fibras e outras substâncias essenciais. São também responsáveis por manter funções vitais do nosso organismo, além de serem reguladoras, ativadoras e protetoras dessas funções. O consumo de frutas é fundamental para combater os radicais livres, que são os responsáveis por causar danos celulares. Elas também cuidam do nosso coração, evita a obstrução das artérias, fortalece os vasos capilares, cuida da nossa pele, do cabelo, das unhas e muito mais. As frutas são divididas em 5 categorias: doces, ácidas, semiácidas, oleaginosas, hiperídricas ou monofágicas. Frutas doces: açaí, banana, caqui, figo, jaca, lixia, maçã da casca vermelha, mamão, manga. Frutas semiácidas: ameixa, cacau, caju, carambola, cereja, goiaba, graviola, kiwi, maçã da casca verde, maracujá, pera, pitanga. Frutas ácidas: abacaxi, acerola, amora, cupuaçu, laranja, limão, morango, pêssego, romã, uva. Frutas hiperídricas ou monofágicas: melancia e melão. Frutas oleaginosas: abacate, amêndoa, avelã, castanha do Brasil, coco, damasco, nozes. Dessas 5 categorias de frutas, apenas a oleaginosa é digerida no estômago. Isto porque o ambiente do nosso estômago é ácido. Nele há oxigênio próprio para a digestão das frutas oleaginosas. O ambiente do intestino é alcalino, próprio para a digestão das frutas doces, semiácidas, ácidas e monofágicas ou hiperídricas. Para que o nosso organismo possa usufruir de todos os benefícios que elas proporcionam, o certo é ingerir frutas 30 a 60 minutos antes das refeições ou 2 horas depois. Não são todas as categorias de frutas que combinam entre si. Na dúvida, coma frutas de uma mesma categoria e 2 horas depois coma frutas de outra categoria. O ideal é ingerir 3 a 5 unidades de frutas diferentes durante o dia. Quando comemos frutas frescas e hortaliças, o nosso corpo retira das suas fibras os líquidos de que ele necessita. Quando tomamos sucos, elimina-se uma etapa do processo digestivo, extrair o líquido das fibras, e oferece ao corpo com mais rapidez os nutrientes que ele tanto necessita, ou seja, as vitaminas, os sais minerais e outras substâncias contidas nas frutas ou nos vegetais. O suco que fazemos em casa é natural, é fresco, não é pasteurizado, é uma substância viva, ele é puro e livre de substâncias químicas e conservantes. Virtudes essas que relaxam, refrescam, livram o corpo de toxinas e proporcionam energia.
Se o seu organismo está limpo e com energia, ele assimilará e fixará melhor todo o valor nutricional e as propriedades medicinais oriundas dos alimentos. Esse benefício pode também ocorrer advindo de remédios. Dessa forma, com certeza, se ampliam os processos de cura das mais diversas enfermidades. Modo de preparo dos sucos de frutas. Os sucos de frutas podem ser preparados em centrífugas ou no liquidificador. Se as frutas são suculentas, é melhor cortá-las em pequenos pedaços e utilizar a centrífuga. Na ausência da centrífuga, bater no liquidificador, na proporção de 100 a 150 gramas da fruta para um copo de água. Esta opção pode ser também utilizada para frutas pouco suculentas. As águas com sabor ou aromatizadas trazem consigo o gosto da planta ou fruta escolhida. Trata-se de uma boa fonte de hidratação. Convém salientar que ela não substitui a água natural. Frutas ou plantas aromatizantes: hortelã, manjericão, pétalas de rosa, alecrim, morango, maracujá, lascas de coco, goiaba, carambola, manga, maçã, uva, entre outras. Como preparar? Para cada litro de água, pode-se utilizar uma fruta cortada ou picada. Quando utilizar plantas, utilize em média 1 colher de sopa da planta para 1 litro de água. Depois de pronto, acrescente gelo. Pode-se consumir 1 a 2 horas depois. A validade é de no máximo 4 horas. Ao aromatizar a água com pétalas de rosa, tomar cuidado com as rosas compradas, pois na maioria das vezes estão impregnadas de agrotóxicos. Os sucos de vegetais, que também podemos chamar de clorofila líquida, têm como função básica remover resíduos envelhecidos dos intestinos, promover a sua desodorização, mantendo-os assim, sem lugar para a proliferação de bactérias no corpo humano. Ao remover essa capa residual, este suco colabora para que não haja infiltrações tóxicas no sistema circulatório e órgãos das adjacências intestinais. Vegetais utilizados em sucos: almeirão, catalônia, chicória, cenoura, agrião, nabo, rúcula, escarola, salsão, dente de leão, brotos de alfafa, brotos de feijão moyashi, salsinha, pepino, hortelã, rabanete, couve, repolho, bardana, batata yacon. Esse suco oxigena o cérebro em virtude do seu alto teor de oxigênio. É rico em vitaminas A, B, C, E, sais minerais como ferro, cálcio, magnésio, aminoácidos e fibras. É pobre em sódio. É anti-inflamatório, antibiótico e cicatrizante natural. Normaliza a alcalinidade e acidez do sangue e é imprescindível no combate à leucemia. Em comparação com os sucos de frutas, a sua digestão é mais demorada. Leva um pouco mais de tempo para serem assimilados pelo organismo e tendem a ser mais pesados. Modos de preparo. Primeiro caso, suco de vegetais sem frutas. Bater tudo no liquidificador com água, coar e ingerir imediatamente. Se quiser, pode centrifugar. Segundo caso, suco de vegetais com frutas. Faça primeiro o suco das folhas ou verduras ou hortaliças. Coe e depois adicione a fruta.
Em seguida, bata no liquidificador para a devida mistura. Sirva sem coar e ingerir imediatamente. Se quiser, pode centrifugar. Para preparar o suco, utilize de 100 a 150 gramas do fruto para 1 copo de água. Não utilize, na combinação dos sucos de folhas verdes, as seguintes frutas: banana, laranja, melancia e melão. Nestas combinações, elas criam fermentações indevidas. Beba o suco aos goles e lentamente. Inutilize as sobras. Na coloração, deverá predominar a cor esverdeada das folhagens no copo. Em problemas digestivos, utilize este suco por 8 dias para o organismo não saturar. Em casos de leucemia, anemia, gastrite, úlceras, problemas respiratórios e na eliminação de metais pesados, ingerir de meio a 1 copo, 20 a 30 minutos antes das refeições. Este suco de clorofila colabora na eliminação de substâncias químicas contidas em tintas utilizadas para tingir cabelos, como também toxinas da carne vermelha. Para estes casos, procure ingeri-lo por 8 dias consecutivos, 3 vezes ao ano. Não deve adoçar, porém, se houver necessidade, faça-o com mel. O suco de maçã é o único suco de fruta que pode ser associado com qualquer suco de hortaliças, pois não provoca fermentação. Nunca espere ter sede para beber água. Essa é uma necessidade premente do nosso organismo. O hábito de beber água em total jejum e alimentar-se 15 minutos depois proporciona bons benefícios para o nosso organismo, pois torna o cólon mais ativo e eficaz para produzir sangue renovado, é fundamental para a formação de glóbulos sanguíneos e ajuda a oxigenar o cérebro. Dessa forma, melhora o raciocínio e a memória. Esse sangue novo é considerado a principal arma de restabelecimento da saúde. O nosso organismo necessita de 25 a 30 ml de água para cada 1 quilo do nosso peso durante o dia. Faça a conta, é muito fácil. Outro detalhe, esse montante de água deve ser ingerido no decorrer do dia, para que dessa forma os rins possam cumprir perfeitamente suas funções. A quantidade certa de água no organismo irriga-o perfeitamente. Assim, ele não fica ressecado ou encharcado em virtude da falta ou excesso de água, respectivamente, o que comprometeria seriamente o seu desempenho. É mediante essa forma que impurezas filtradas pelos rins são totalmente eliminadas. Durante as refeições, não se deve beber água ou outros líquidos. Faça-os sempre, uns 30 ou 60 minutos antes das refeições ou 2 horas depois. Quando bebemos água ou líquidos durante ou em seguida das refeições, em 10 a 15 minutos eles já estão no intestino. E ao transportar-se para o intestino, leva consigo os ácidos digestivos do estômago. Dessa forma, todo o processo digestório é prejudicado. Se houver necessidade de beber água durante as refeições, o ideal é não ingerir mais que 2 ou 3 dedos de água. Beber água ou qualquer líquido frio ou gelado durante ou depois de uma refeição solidifica a parte gordurosa do que você está comendo. Essa mistura que acontece no estômago reage com os ácidos digestivos e retarda a digestão, acumula gordura em nosso organismo, além de danificar o intestino e prejudicar suas funções. Normalmente, o nosso organismo
detém uma reserva de 500 a 600 ml de água. Se a sua urina estiver bem amarela, é sinal de que você já está utilizando a sua reserva. Você está com carência de água. Isso não é um bom sinal. Na verdade, a urina mostra o que as pessoas comem, bebem e como seu corpo está funcionando. Mesmo sabendo que existem alguns alimentos que podem influenciar na cor e no odor da urina, saiba que, na sua cor, deve prevalecer um tom claro e não deve ser fétida. Estamos em Caraguatatuba, estado de São Paulo, na praia da Mococa, muito procurada para o tratamento de artrite e dores reumáticas. Suas areias monazíticas contêm os minerais tório e urânio, responsáveis por sua radioatividade. A areia espalhada sobre as inflamações produz uma radiação que estimula os tecidos, favorecendo o fluxo sanguíneo da região afetada. Nós podemos também ter acesso ao poder curativo e regenerador da terra, mesmo em nossa casa, através do uso das argilas medicinais. Perceba que a terra nos fornece a água, que é a energia vital. É a maior e melhor fonte natural de minerais que são encontrados nos alimentos. Entretanto, quando a deficiência de minerais for grande, podemos empregar terapias através da pele. As argilas medicinais são compostas por rochas sedimentares constituídas por inúmeros minerais em diferentes proporções. Apresenta-se com um aspecto terroso e com granulações finas. Existem vários tipos de argilas, e embora seus valores individuais sejam bem semelhantes, há uma pequena diferença de um tipo para outro. No entanto, essa variação não modifica seu valor de atuação, sendo a concentração individual de minerais que determinará seu valor. O nome atribuído às argilas terrosas deve-se à cor ou tonalidade que apresentam. Eis alguns exemplos: amarela, branca, cinza, marrom, preta, rosa, verde, vermelha, entre outras. Convém salientar que, dentre os seus vários tipos, a argila verde é a mais completa, por esse motivo é a mais utilizada. Na argila são encontrados mais de 20 minerais. Os mais importantes e ativos são alumínio, cálcio, enxofre, ferro, magnésio, manganês, potássio, silício, sódio e titânio. Os principais benefícios das argilas são antibióticas, desinflamantes, refrescantes, analgésicas, cicatrizantes, descongestionantes, desintoxicantes, bactericidas, antissépticas, calmantes e emolientes, e fortalecem os órgãos internos. Eliminam as células danificadas, mortas e fortalecem as que estão por vir. Acabam com os parasitas e micróbios patogênicos que são os causadores de doenças.
podem ser utilizadas em quaisquer tipos de lesões, debilidades dos ossos e músculos. Também purificam e revitalizam o sangue. Quando aplicadas sobre a pele, elas agem de forma absorvente, adsorvente e de liberação. Ação absorvente. Realiza a absorção de toxinas e células mortas de parasitas e micróbios patogênicos que são portadores de doenças. Ela capta, drena e depois elimina as impurezas que permaneciam nos tecidos, no sangue ou na linfa, expulsando-os pelo intestino. Em ferimentos, queimaduras ou lesões, ela extermina os tecidos atingidos e anula os germes danosos, sem interferir nas células sãs. Ação adsorvente. É um processo físico-químico pelo qual as argilas fornecem e fixam no corpo todos os ativos, recarrega nossas células com energia vital e as reativa. Ação de liberação. A argila libera os componentes que a compõem, os seus ativos, com efeito protetor e absorvedor de toxinas nos órgãos, com mais ênfase na pele e nas mucosas. Ela é capaz de liberar as energias retidas, como as tensões. Essas ações dependem, evidentemente, de sua natureza bioquímica e, sobretudo, de sua pureza, além da espessura de suas partículas. Quanto mais fino, melhor. Seus benefícios se estendem por até 3 horas depois da aplicação. Elas podem permanecer no local aplicado por mais tempo e serem removidas posteriormente. Uma vez concluídos os processos de absorção, adsorção e de liberação, esses processos não retrocederão. As argilas são também eficientes na cosmetologia estética, servindo como geocosmética ecológica. São usadas como antisseborreicos, cicatrizantes, clareadoras, desintoxicantes, descongestionantes, tonificantes, revitalizantes, rejuvenescedoras, esfoliantes naturais, prevenindo e combatendo a flacidez facial e corporal. Tem também efeito tensor e suaviza as marcas de expressão. As argilas são verdadeiros antissépticos naturais, uma substância viva que respeita os elementos que reconstituem o corpo enfermo. Ela não se limita a apenas absorver os germes perigosos por meio de seus elementos. Ela é capaz de regenerar os tecidos danificados, promove a desintoxicação e a limpeza interna do organismo. De igual forma, ela impede a proliferação de corpos parasitários e favorece a reconstituição celular. As argilas possuem carga negativa. Desse modo, elas captam toxinas e agrotóxicos e metais pesados que tenham cargas elétricas positivas. Essas toxinas captadas são eliminadas pelas fezes. Por esse mesmo processo, é também levada a cabo a eliminação de vírus. Aconselhamos utilizar somente argila esterilizada, tanto e principalmente nos casos via oral, quanto em lesões externas, queimaduras, feridas. Para esterilizar a argila, é necessário primeiro limpá-la, retirando sujeiras, pedrisco, farpas de capim, pedaços de papel, plástico e quaisquer outros resíduos. Higienize um vidro com boca larga e seque bem. Em seguida, coloque a argila dentro do vidro e feche-o de modo que impeça penetração de água. No fundo de uma panela alta, coloque o vidro embrulhado por um pano e amarrado com barbante para evitar que ele se rompa, pois o vidro pode quebrar em contato direto com as paredes internas da panela. Para evitar o tombamento do vidro e para que ele permaneça em pé e submerso,
pode-se colocar um peso sobre a tampa ou escorá-lo da maneira que melhor convier. Cubra o vidro com água fria, de modo que ele fique totalmente submerso. Quando a água começar a ferver, abaixe o fogo e deixe-o ferver por 45 a 50 minutos. Espere a água amornar e retire o vidro. Em um recipiente de vidro, tigela, copo, xícara ou outro recipiente, coloque a quantidade de argila que deseja preparar. Depois, lentamente, vá adicionando a água ou o líquido indicado, mexendo com um pincel da largura de um dedo, uma espátula ou uma colher de madeira, até formar uma pasta homogênea e cremosa, semelhante à consistência do leite condensado, gel ou iogurte, que denomino pasta argilosa ou lama argilosa. Em casos de enfermidades infecciosas e congestivas, desde que haja vermelhidão, dor e calor. Em casos que afetem os pulmões, o fígado, os rins, a coluna vertebral e os ossos, nesses casos, a parte líquida utilizada para a preparação da pasta deverá estar levemente aquecida, quebrando a temperatura fria da água. Casos de bronquite, se utilizar a parte líquida fria, poderá evoluir para uma pneumonia e, no caso de não ser tratada, uma tuberculose. Casos do fígado, se utilizar a parte líquida fria, poderá transformar-se em icterícia. Casos dos ossos, articulações, coluna vertebral e rins, se utilizar a parte líquida fria, poderá provocar desconforto e outras sensações agravantes. A pasta ou lama argilosa pronta deverá ser aplicada sobre o local desejado com uma espátula ou pincel. Se colocar a parte líquida em demasia, a pasta ficará rala e sua fixação na pele se tornará mais difícil, pois ela escorrerá. Quando houver sobras após a aplicação, evite reutilizá-las, pois dessa forma a argila terá perdido grande parte de seu valor terapêutico. Não é aconselhável prepará-la em recipientes de plástico ou metálico. Em alguns casos, após as primeiras aplicações, poderá ocorrer o agravamento do problema. Isso ocorre devido ao processo de desintoxicação e eliminação de substâncias nocivas do corpo que serão expelidas pela pele. Poderá acontecer que após a remoção da argila, o local fique avermelhado. Isso acontece por haver ocorrido um aumento da circulação periférica. Em pouco tempo, a pele voltará à tonalidade normal. Ela poderá ser removida durante o banho ou simplesmente molhando-se o local. Com o auxílio de uma bucha, esfregue lenta e suavemente até o desprendimento da argila. Ao removê-la, é aconselhável utilizar luvas descartáveis, pois dessa forma evitará o contato com o resíduo que ora é eliminado. O resíduo argiloso removido deverá ser totalmente inutilizado e descartado no lixo. Não entre em contato de qualquer forma com ele, pois ele estará totalmente contaminado com toxinas, bactérias, parasitas e outros. Mulheres, não fazer aplicações durante o período menstrual, na gravidez e nos seios durante o período de amamentação. Em aplicações sobre os seios, deixe os mamilos livres. Não faça aplicações sobre os lábios, a boca, os órgãos genitais,
diretamente sobre as feridas, sobre a glande e os testículos. Caso tenha almoçado ou jantado, faça aplicações 3 horas depois das refeições. Podemos utilizar a argila verde também via oral. Inicialmente, certifique-se de que a argila já esteja esterilizada. Só assim poderá ser ingerida. Deverá ser ingerida com o estômago vazio, 1 hora antes ou 2 horas após as refeições. A ação de seus minerais é direta e imediata, ativando a reconstituição e favorecendo a cura. A argila elimina as substâncias nocivas à saúde e às células mortas. Ela tem ação absorvente. Em geral, esse tratamento é feito por 3 a 4 semanas, descansando 1 e retornando logo em seguida, caso seja necessário. Por via oral, pode ser utilizada nos casos de anemia. Para esse caso, ela é empregada em virtude de possuir os 2 tipos de ferro existentes, o ferroso e o férrico. Recomendamos que se comam também lentilha, brotos de alfafa, farinha das folhas de mandioca seca ao sol, jaca, entre outros. É também uma poderosa ferramenta para a solução de problemas digestivos, de diverticulite, de úlceras, de uma forma geral, de gastrite, de fermentações extremas, de diarreias, de gases, de hemorroidas e de verminoses. O uso da argila é também recomendado para a limpeza e tonificação do tubo digestivo, podendo ser usada junto com o psyllium por 1 semana, 1 a 2 vezes por dia, de preferência meia hora antes das refeições e, caso seja necessário, recomenda-se um chá digestivo, tal como camomila, a hortelã, o orégano, o alecrim e a cáscara sagrada. Recomenda-se também comer mamão ou laranja com o bagaço, entre outros alimentos potencializadores. No caso de intoxicação, toma-se a mesma dose apresentada anteriormente, de 3 em 3 horas, junto com o chá da planta cáscara sagrada. Não adoce o chá e procure sempre beber água ou sucos naturais, ou seja, sem conservantes. Se ocorrerem problemas intestinais, você poderá beber algum chá de efeito laxativo, camomila, hortelã, orégano, alecrim, cáscara sagrada, entre outros. Psyllium. São sementes da planta Plantago ovatae que podem ser usadas como alimento. Seu uso aumenta o colesterol bom, o HDL, e reduz os níveis de triglicérides. É também indicado para os casos de diverticulite. Coloque 1 colher de chá de argila esterilizada em um copo de vidro. Em seguida, encha-o com água, mexa bem e deixe em descanso por 20 minutos. Beber somente a água com aspecto gelatinoso, desprezando o resíduo que fica no fundo do copo. Adultos, beber 1 copo por dia. Crianças, beber meio copo por dia. A Mycobacterium vaccae existe na natureza, principalmente em locais aonde não sofreu com a ação de fertilizantes e substâncias químicas. A Mycobacterium vaccae
ela possui 3 benefícios importantíssimos para os seres humanos. Aumenta a inteligência, é antidepressiva e evita e combate estados de ansiedade. Como contrair esta bactéria? Simplesmente tendo contato com a natureza. Este DVD ajudou-nos a descobrir a arte de viver com saúde de forma sempre mais natural e humana. Isso implica uma relação ampla e consciente com o ar que se respira, o lugar em que se habita, o alimento que se come, as ideias, os pensamentos e os costumes que ocupam e orientam a nossa mente. A natureza torna-se, então, o espaço adequado e privilegiado para o ser humano descobrir o sentido da vida. Nela, ele realiza sua trajetória humana, nasce, cresce, vive e morre. Nela, ele busca prolongar a vida com saúde e, ao mesmo tempo, ajudar os outros a viver bem e serem felizes. Desejamos que este DVD ajude a todos a assumirem um novo estilo de vida, que lhes proporcione saúde, longa vida e paz.